O medo, sejam todos muito bem-vindos para esse vídeo. Você já sentiu medo de ser deixada de lado? De não se sentir importante para quem você ama? Aquela sensação de vazio? Isso tem muito a ver, a gente vai falar hoje sobre a ferida do abandono. A gente já falou então sobre a ferida da rejeição, e aqui eu vou trazer a ferida do abandono. Eu sou então Michele Dias, e eu quero te mostrar, através de tudo isso, te mostrar não, né, mas te falar aqui, te dar também recursos que você possa pesquisar, que você possa também entender mais sobre você. Eu trago para você aqui um autoconhecimento, para que você depois vai curando a sua vida através da consciência, porque a primeira coisa que você precisa ter é consciência. Primeiro você precisa entender que você carrega uma ferida, tá? Então, hoje a gente vai falar sobre a ferida do abandono. Todos nós, então, a gente traz 5 feridas emocionais, que a gente já falou da rejeição, hoje vai falar do abandono, tem a humilhação, a traição e a injustiça. Michele, todos nós temos, sim. Eu tenho também, sim. A outra mulher, ele tem, sim. Todos os seres humanos. Os homens também têm. Todos os seres humanos nascem com feridas emocionais. Tá? E o que a gente tem que fazer? Ressignificar. E qual é a diferença de você de mim? É a forma que você foi criada, é a forma que você sentiu essa ferida. Tá? Tem mulheres que vão ter mais a ferida do abandono, outros da rejeição. Vai ter momentos que você vai ter mais da humilhação e outros da injustiça. Muito depende do quê? Também dos seus gatilhos emocionais. Eu entendo que não existe assim. Aqui depois eu também vou falar para vocês sobre o livro das 5 feridas emocionais, tá? E dentro desse livro a autora ela traz os embasamentos dela. Mas eu entendo que cada mulher é única, tudo nos diferencia, mas que a gente tem aspectos semelhantes ali. Porque todos nós, a gente tem o quê? Uma mente igual, a gente não tem infâncias iguais. Cada uma percebeu a infância de maneiras diferentes. Às vezes, os seus irmãos, tendo a mesma mãe, o mesmo pai, vão dividir sentimentos diferentes, percepções diferentes, porque nós somos seres humanos diferentes. Mas a gente tem uma mesma estrutura. Você tem consciente, subconsciente, eu também tenho. Você tem as 5 feridas emocionais, eu também tenho. Você tem dentro de você a alegria, a felicidade, o amor. Mas, Michelle, eu não sinto nada disso, mas você tem. O problema é que essa ferida do abandono, ela é uma máscara. E ela bloqueia você de sentir isso que você deseja hoje. E ela é uma grande que te impede de ser feliz. Ela é uma grande que te bloqueia. Ela é um sentimento muito grande que te bloqueia na sua vida. Então eu quero que você imagine que lá nos seus primeiros anos de vida você pode ter sentido já a dor do abandono. E você pode ter percebido isso se você tem pai ou mãe perto. Não, mas meu pai não me abandonou. Não é só isso que traz a ferida do abandono. E não é só como aquela criança teve as dinâmicas, mas principalmente, eu sempre vou falar, é como aquela criança se sentiu. Por quê? Você pode ter os pais, mas eles foram ausentes. Você pode ter um pai ali, mas ele era emocionalmente distante, traz a você o sentimento do abandono. Pode ser que esses pais, tanto o pai quanto a mãe, estavam ocupados demais, não te davam atenção, você sentiu a dor do abandono. Pode ser que seu pai e sua mãe te deixavam muito tempo na escolinha e você sentiu a dor do abandono. Pode ser que a sua criança ela não se sentiu segura com aquele pai, com aquela mãe, porque ela carrega a dor do abandono. E a dor do abandono ela tem ramificações para outras dores também. Ela tem ramificações. São 5 feridas que eu tenho, a gente vai falar aqui, que essas 5 feridas têm ramificações para outras dores. As inseguranças, né, os medos, são tudo ramificações dessas feridas. Dificuldade de colocar limites, são tudo dificuldade dessas feridas. E quando você trabalha as feridas, você se comporta diferente, você é uma adulta diferente. Tá? E o ponto mais importante é você entender que você tem que aprender a interpretar a dor da sua criança. Não é sobre o seu achismo na fase adulta, porque conscientemente é o que eu trabalho muito com as mulheres e a gente tem essa tendência de, mas eu compreendo a minha mãe, mas eu compreendo meu pai, minha mãe fez o melhor que ela pôde. Isso é muito superficial. Isso parece aquelas mulheres que nem eu falo, mulheres terapeutizadas. Elas sabem do problema, mas não trataram a causa, a emoção. E não adianta.
Você não se cura emocionalmente se você não tratar a emoção. E você tem que sentir a emoção, mesmo que, nossa, minha mãe, ela só dava atenção pro meu irmão, eu dava, eu sentia abandono, meu pai fez isso, isso e isso. Tem que sentir a dor. E eu também tive que trabalhar isso comigo, todos nós temos que trabalhar. Eu sempre falo aqui também sobre como eu comecei no meu autoconhecimento. O meu autoconhecimento iniciou justamente quando a Giovana nasceu, quando eu queria melhorar a minha questão de relacionamento com a minha filha, ser uma mãe melhor para ela, relacionamento com meu marido, porque eu estava vendo muitas brigas. E eu tive que curar a dor da minha criança. A minha criança se sentia insegura da dor de que meus pais trabalhavam demais. Aí, eu não tenho, eu achava assim, que eu não tinha nada para saber do meu pai, estava tudo certo do meu pai e da minha mãe. Não, mas a minha criança, ela se sentiu muito desamparada, vem da dor, deste abandono. Sabe, o meu pai trabalhava demais, a minha mãe trabalhava demais, e eu me sentia, sabe aquela criança independente? Pois é. E a gente pensa que na fase adulta que isso é bom, isso é péssimo, porque vem através de uma dor da criança. Não é bom para a criança, porque ela tem momentos de se tornar independente, mas não é naquela fase, porque ela precisa sentir a segurança da mãe, sentir o apoio do pai ali. Senão se torna essas adultas que, digamos, a gente é hoje, né? Que o que aparece na nossa vida adulta? Se você tem a dor do abandono, relações de dependência, sabe? Michelle, eu não sei por quê. Eu sou tão dependente emocional, porque no fundo, não é que você é dependente dele, você tem um medo do abandono, porque só você sabe a dor do abandono. E de tudo que eu falei, pode ser que seu pai foi embora e você tem medo que essa pessoa vá embora. Você teve um pai até que presente ali, mas não te deu todo o amparo e o apoio que aquela criança precisa. Então você tem um medo do abandono, medo constante de perder a pessoa, vem do medo do abandono. Ciúmes demais, eu não sei, eu sou muito ciumenta, não é do nada. Ciúmes demais também mostra medo, o medo do abandono, insegurança, apego excessivo pela pessoa, é o medo da perda, é o medo de perder, é o medo ali de ficar sozinha, sempre buscando alguém para preencher um vazio, mas ninguém vai preencher esse vazio se você não curar a emoção do abandono. Dificuldade de colocar limite, porque teme perder a pessoa. Sempre o medo de perder é muito grande. Tá? Isso é um grande aspecto dessa ferida, tá? Do abandono. É você achar ali, em casos, digamos assim, de uma mulher, então, que vai para o extremo, né? A gente finge ser forte, isso era eu. Finge, não, eu tomo conta, eu sou autossuficiente, eu não preciso de ninguém. Mas por dentro, eu me sentia com medo, vazia, sozinha. E era engraçado que eu falei para vocês que eu trouxe isso comigo, só que eu não sabia. Aí isso se despertou quando a Giovana nasceu. E eu me vi ali em ter que fazer tudo sozinha, em fingir que eu era forte com meu marido, em achar que eu não precisava dele. Por quê? Porque eu carregava a dor do abandono em relação ao meu pai. E eu tive que curar essa ferida em relação a ele. E você tem que olhar para a dor da sua criança. E agora eu vou dizer para vocês aqui sobre o livro, então, das 5 feridas emocionais da Lizzie Bourbon, né? E essas 5 feridas é a que nos impede de ser a gente mesmo. Porque se você tem a dor do abandono e você se sente dependente, se você tem medo, ciúmes, te impede de ser você. Mas eu quero ser amada. Tem que curar a emoção. Porque essa emoção, você cria uma máscara, né? A Lizzie, ela fala que todos nós, né, temos essas 5 emoções. E aquela que mais predominar você lá na infância, você carrega uma máscara para sua fase adulta. Eu carregava essa ferida do abandono, que nem eu disse, todos nós temos, mas não era a minha grande ferida. Mas eu tive que curar essa ferida também. Eu tive as minhas outras grandes dores, digamos ali, outras dessas 5 feridas, que era a que mais predominou na minha infância, aquela que mais predomina é o que você vai ter mais forte. Mas, que nem eu disse, não quer dizer que você não tem que curar as outras. O que depende? A Giovana me despertou essa ferida quando ela nasceu. Essa ferida foi da criança, essa ferida foi do meu marido, não foi. Ela despertou em mim
E eu entendi que eu estava criando uma máscara para fingir ser algo que eu não precisava ser naquele momento. E eu tive que curar essa relação com meu pai. E no livro ali, a autora ela fala, que eu quero trazer isso para vocês, as características, então, em relação ao abandono da Lizzie, que nem eu falei para vocês, ela está colocando a percepção dela. Eu trago a minha aqui, né? Aqui ela vai dizer assim, ela desperta de 1 a 3 anos e é do genitor oposto, né? Então, quer dizer, se nós somos mulheres, é do pai, se é homem, é da mãe. Mas eu entendo que nem ali, não existe, na minha percepção, trabalhando com mulheres, depende muito. Eu prefiro. Não, deixa eu ver o que você está trazendo. Porque cada pessoa é única, cada uma vai sentir de forma diferente. É para você, pelo menos, aqui pegar, se questionar. Opa, será que eu não trago essa ferida com o pai? Será que eu não me senti assim? Nossa, será que eu tenho que trabalhar isso em mim? E outra coisa que a Lizzie traz aqui também, que o corpo fala, o seu corpo também está dizendo, todos nós, a gente tem um aspecto do corpo, e o corpo, ele se manifesta através das suas feridas emocionais, aquela que você está mais, digamos ali, latente neste momento. E quem tem a ferida do abandono, ela vai dizendo que tem uma predisposição, tá? A ter isso. É magro, sem tônus, pernas fracas, dorso curvado, braços parecendo compridos demais, pendendo ao longo do corpo, partes do corpo caídas ou flácidas, olhos tristes, olhos repuxados. E também a nossa ferida diz muito da forma que a gente fala. Então é você cuidar. Nossa, como você fala também diz muito sobre o aspecto da sua ferida emocional, tá vendo? Você fala a sua ferida através das suas palavras, através do corpo, através das suas emoções, através de doenças emocionais que você carrega. Também você traz, ela também fala que ela diz assim, doenças possíveis quem carrega essa ferida. Tá? Dor nas costas, asma, bronquite, enxaqueca, hipoglicemia, agorafobia, diabetes, problema das glândulas, da depressão, doenças raras e todas essas questões que ela foi percebendo ao longo de anos de consultório, atendendo ali pessoas, e ela foi percebendo isso, tá vendo? Nós temos aspectos muito parecidos, mas a gente tem que entender que eu trabalho assim, ó. Você é única. Quando você vem para mim, eu vou perguntando também, se você tem doenças, porque tudo isso eu consigo fazer uma leitura do seu campo emocional para trabalhar áreas onde a gente vai mais específica na sua dor, tá? Então aqui eu quero que você pelo menos vai se questionando, será que eu sou assim? Nossa, será que eu tenho essa ferida agora dentro de mim? É você pelo menos ter consciência que você tem essa ferida e busca trabalhar ela. Ó. Se você carrega vocabulário assim, é ausente, eu me sinto tão sozinha, eu não suporto mais isso, estou sendo devorado, não largam do meu pé. Normalmente, esses são vocabulários, ela vai dizendo, de pessoas que tendem a ter a ferida do abandono. Mulheres ali e homens, né, que eu falo assim, mulheres, porque eu trabalho mais com mulheres, né, que se colocam mais como vitimistas, a necessidade de presença, de atenção, de apoio constante, essa questão de dependência emocional é da ferida do abandono, porque você tem a dependência emocional, ela é um sintoma por causa que você está escondendo a sua dor principal. Então eu quero que você entenda que todos nós criamos uma máscara para proteger a ferida principal ali, todas essas feridas que estão ali atrás. Tá? E o que eu tenho que fazer, Michele? Ressignificar a dor, curar a dor da sua criança. E assim você consegue ser uma adulta mais feliz, sem essas dores, porque essa dor prende a gente. E o processo de cura é aprender o primeiro passo, qual que é? É você reconhecer que você tem uma ferida. É cuidar também dessa ferida, desse campo emocional, é entender de quem que você carrega essa ferida, da mãe, do pai, e soltar essa ferida, soltar, ressignificar, dar um outro significado para aquela interpretação da criança lá atrás, que ela se sentiu abandonada pela mãe ou pelo pai.
Isso faz você ter relações mais saudáveis, mas principalmente é você entender que a sua principal relação é com você mesma. Então não espera, que nem tem muitas mulheres que, não, Michelle, eu quero ser feliz. Ah, é? Então com quem? A gente espera que o outro preencha o nosso vazio. Eu sei disso, porque eu também tive que trabalhar isso em mim. Isso não é só você, isso são aspectos humanos, porque nos faltou algo lá atrás. A gente quer preencher um vazio com um filho, a gente quer preencher um vazio com comida, a gente quer preencher um vazio com compras, a gente quer preencher um vazio com um marido, com um namorado. A gente pensa que a mulher fica dependente daquilo ali e achando que aquilo ali vai salvar o vazio. Aí ela tem a pessoa do lado, mas por que ela não preenche o vazio? Porque não é assim que você preenche esse vazio. Esse vazio você só vai conseguir preencher ele com ressignificado, olhar verdadeiramente para a dor do abandono. E se você se identificou aqui com algum desses aspectos que eu trouxe aqui dessa ferida, cure essa ferida. E essa ferida, ela não impede você só dos relacionamentos, de você ser feliz. Se você tem a dor do abandono, que nem ali, né? Eles te impedem na questão com o dinheiro, porque é como você se sente, é como você vai se relacionar com o dinheiro. Como você se sente, é como você vai se colocar no mercado de trabalho. E a dor do abandono vai fazer você repetir, às vezes, lá naquele trabalho, de não se sentir boa o suficiente. Vai ter aquela dor do abandono de estar nos lugares, que nem a. Né? Eu estou ali, tenho os meus colegas de trabalho, mas ninguém me compreende. Tem dificuldade de dizer não para o chefe, sente que você é explorada, porque você não sabe dizer não. Você é aquela mulher guerreira que está sempre trabalhando, que está pegando o serviço de todo mundo, sendo boazinha. Porque no fundo, o que, que você está querendo, né? É evitar a dor do abandono. Ah, você tem medo de perder aquele emprego porque você tem medo da dor do abandono. Você tem medo de ficar sozinha porque você tem medo da dor do abandono. E todo esse medo, ele influencia em vários aspectos, áreas da sua vida. Relacionamento, dinheiro, profissão, a forma que você se relaciona com você, a forma que você se vê no espelho, a forma que você se relaciona com os filhos, a forma que você se relaciona com tudo. Lembra que eu falei que existem 5 feridas? E essas 5 feridas são principais e que você tem que ir curando elas. Você tem que agora entender que a sua parte é trabalhar o autoconhecimento. Todos nós vimos para este planeta para trabalhar o autoconhecimento. Todos nós despertamos essas feridas na nossa infância. E o que, que você tem que fazer? Curar ela, porque elas continuam se manifestando na forma adulta. A infância ela não passa, ela é uma programação. A sua criança que eu falo aqui de criança, você pode levar ela como subconsciente. O seu subconsciente é a sua programação. A sua criança é a sua programação hoje. A forma que você criou essa máscara independente, que nem eu criei uma máscara. Ah, eu sou independente, eu não posso contar com ninguém. Eu criei uma máscara, você criou a sua. Para quê? Para fingir, para, digamos ali, bloquear o acesso a essa dor. Mas que nem eu falei, o corpo fala, a sua linguagem fala, a sua forma de se comportar está falando as suas feridas emocionais. E se você não curar as suas feridas emocionais, não tem como você se sentir feliz, porque você vai se comportar como sendo ainda aquela criança, porque isso virou uma programação. Eu convido você a fazer, então, a jornada da liberdade emocional, onde a gente vai trabalhar profundamente todas essas raízes emocionais e mentais, né? Desprogramar crenças limitantes. Porque agora que você compreendeu que a sua busca neste mundo é o autoconhecimento, eu falei para vocês que a Giovana despertou, você também despertou para o autoconhecimento. Todas nós despertamos para o autoconhecimento. A vida ela vai sempre te impulsionar a olhar para a dor. Ah, Michelle, como é que tu sabe disso? Eu vivi na prática isso. Eu sei disso. E eu ainda estou me curando. Eu ainda estou me curando dessas feridas, porque tem muitas memórias no nosso subconsciente que a gente nem sabe. Mas aí, quando vem alguma coisa agora no meu mundo que desperta em mim a dor,
eu ressignifico ela. E é isso que eu quero que você entenda, que você, assim como eu, a vida vai mandar, digamos ali, situações para você olhar para sua ferida. E não é porque a vida é ruim, você pode colocar vida, Deus, aquilo que você acredita na sua fé. É porque nós viemos aqui para evoluir nessa dimensão. A gente não veio aqui a passeio. Isso já está comprovado. Já está comprovado muitas vezes cientificamente, já está comprovado espiritualmente, já está comprovado que nós viemos aqui para evoluir. Nós viemos para este mundo para ressignificar dores do nosso passado, para que a gente consiga viver um presente com mais liberdade, com mais leveza, com mais paz. Michele, eu quero ter mais dinheiro. Cura suas feridas emocionais. Michele, eu quero viver um bom relacionamento. Cura suas feridas emocionais. Michele, mas eu quero me sentir valorizada no meu trabalho. Cura suas feridas emocionais. De tudo que eu venho trabalhando no meu autoconhecimento mais de 10 anos, se eu tenho aqui para dizer para vocês, curar as suas feridas emocionais faz parte da sua jornada. E o que você está fazendo da sua jornada aqui? Porque depois você vai prestar contas com Deus, com o universo, com aquilo que você acredita. Aquilo que você vai, a gente vai prestar essa conta. Será que a conta vai fechar? Ou eu te pergunto também, como é que vai ser sua vida? Se a Michelle lá atrás, há 10 anos atrás, eu não tivesse começando na minha cura emocional, será que hoje eu estaria aqui como terapeuta? Antes eu era funcionária pública. E antes daquela Michelle, ela teve burnout, porque eu estava resistente. Eu tinha dor nas colunas fortíssima, que me manteve no INSS. Eu tinha brigas no meu relacionamento. Será que eu estaria casada ainda? Nossa, eu brigava direto com o meu chefe. Será que eu já não teria até saído de uma outra forma do correio que eu trabalhei? No meu funcionarismo público que eu fui? Então, é o seu convite, é um convite. E a vida não é que ela é ruim, é que ela busca a nossa evolução. E vai ter momentos que você vai despertar, mas isso daqui eu vou deixar um outro vídeo para a gente falar sobre o despertar da consciência, que precisa ter o seu despertar. E eu convido você, então, a ir lá no meu Instagram. Então, eu sou Michele Dias, lá você tem muito conteúdo. Vai lá e agende uma sessão, então, para que você me conte as suas dores e a gente trabalhe junto a jornada da liberdade emocional, aonde você precisa. Eu falo assim, Michele, não, eu vou deixar daqui 1, 2 anos. Vamos ver como é que vai estar a sua vida se você deixar a vida te levar. Em quantas áreas da sua vida, que nem eu vejo mulheres que chegam até mim e falam assim, Michele do céu, o que você quer trabalhar hoje? Nossa, eu quero trabalhar relacionamento, dinheiro, profissão, a minha saúde está uma droga. Mas o que tá bom na sua vida? Nada. Mas não é porque a vida tá ruim, é porque você deixou de olhar para suas feridas emocionais, você tá ali só absorvendo. Chega uma hora que é como se você vem amarrando um nó numa corda. Chega uma hora que a corda não tem mais aonde você. Ali tá cheia de nó. O que você tem que fazer? Começar a desamarrar esse nó. Esse é o processo. E eu falo assim: o processo, ele é fácil? Não, mas ele é simples. Existe uma jornada. Eu já mapeei essa jornada. Onde a gente vai trabalhar juntas na Jornada da Liberdade Emocional. 4 sessões, aprofundando, ressignificando, trabalhando ali na parte da neurociência, parte dessa questão da reprogramação mental e emocional, com bases sistêmicas. Então, é algo muito profundo que se faz necessário neste momento, se assim você desejar já iniciar o seu autoconhecimento. E se você se identificou com alguma dessas feridas, já começa o seu processo do autoconhecimento. Já começa a curar essa ferida. Michele, mas eu não acreditei em nada aqui. Vai lá e pesquisa, então, as 5 feridas emocionais. Vai lá e, se você tem tempo, 10 anos da sua vida para trabalhar isso, todas as suas dores, se você tem tempo, então faça e já começa a sua jornada.